Você sabia que a gente nunca deve usar os tipos de dado float e double para representar valores monetários? O problema está na forma como os computadores representam os números. Em vez de usar o sistema decimal base 10 que a gente usa no dia a dia, você sabe que os computadores usam o sistema binário base 2. Isso funciona muito bem para números inteiros, mas quando a gente vai tentar representar frações, a gente começa a ter problemas. Imagina a fração 1/3. No sistema decimal, esse valor é 0,3333, é uma dízima periódica. Não dá para eu representar de forma exata no sistema decimal. No sistema binário, acontece algo parecido. Imagina um valor decimal simples, 1/10. No sistema decimal, eu consigo representar exatamente 0,1, mas eu não consigo representar esse valor de maneira exata no sistema binário. Quando você tenta usar float ou double para armazenar esses números, a linguagem de programação vai armazenar esses números na forma binária mais aproximada possível. Isso vai acabar gerando pequenas diferenças em relação ao valor original. Quando você tem uma série de cálculos em sequência, quando você faz uma série de somas, subtrações, multiplicações com esses números, pode acontecer que o resultado final não vai ser aquele que você estava esperando. Vamos então ver um exemplo prático disso. Nesse primeiro teste, eu vou tentar fazer algumas somas de valores double. Aqui eu vou tentar somar 0,1 com 0,2 e nesse outro trecho eu vou tentar somar 100 vezes o valor 0,01. Vou executar o teste. E aqui eu tenho o resultado. A soma de 0,1 com 0,2 deu aproximadamente 0,3. Não deu um valor exato. Veja que tem um 4 aqui no final. E a soma de 100 centavos deu aproximadamente 1. Eu também não obtive um valor exato. Eu tenho um 7 aqui no final. Mas então como eu faço para resolver isso? Em Java, a gente tem uma classe específica para armazenar, para representar valores decimais de forma exata, com precisão exata, que é a classe BigDecimal. Vamos ver esse próximo exemplo. Aqui eu vou tentar repetir os mesmos cálculos, mas dessa vez, ao invés de usar o tipo de dados double, eu vou usar a classe BigDecimal. Então, eu inicializo aqui objetos com o valor 0,1, 0,2, faço a soma, e depois aqui embaixo eu também faço a soma dos 100 centavos. Vamos executar o teste. E agora sim a gente vê que a soma de 0,1 com 0,2 deu o valor exato de 0,3. E essa soma aqui embaixo também deu o valor exato de 1. Então é assim que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com valores fracionados, com valores monetários. A gente sempre deve usar a classe BigDecimal. E um ponto importante quando a gente for usar a classe BigDecimal é que a gente tem que inicializar essa classe usando strings. Eu não posso, por exemplo, tentar usar a inicialização do BigDecimal passando um outro double ou um outro float como argumento na inicialização, porque eu simplesmente vou carregar essa imprecisão que eu já tenho no double para a classe BigDecimal que acabou de ser instanciada. Então, é fundamental a gente sempre fazer a inicialização usando strings. Tem alguns valores que já são disponíveis para a gente, por exemplo, o valor 0 eu não preciso inicializar, eu tenho ele já definido aqui na classe BigDecimal, e eu também tenho o valor 0, além do 0, eu tenho o valor 1 e o valor 10, que fica disponível para você poder usar. Bom, e agora você deve estar pensando, se o float e o double geram cálculos imprecisos, e eu já tenho o BigDecimal para resolver esse problema para mim, para que serve então o float e o double? Eu nunca vou usar esse tipo de dados? Na verdade, eles são muito úteis sim, em aplicações gráficas e de cálculos científicos. Isso porque os cálculos que envolvem float e double usam o hardware da CPU, hardware especializado da CPU para operações com ponto flutuante. Então eles são muito mais rápidos do que os cálculos feitos com o BigDecimal, que são executados em software. Então isso é tudo que eu preciso saber para trabalhar com valores fracionados e valores monetários.
Não, a gente ainda precisa falar de um outro conceito muito importante, que é o arredondamento. Vamos olhar então esse próximo teste, em que eu criei um código para fazer uma conversão de um valor em reais para dólar, uma conversão monetária. Para fazer essa conversão, basicamente eu tenho que pegar o valor em reais e dividir pela taxa do dólar. Nesse exemplo aqui, a gente tem R$100,50 dividido por 5,25. Eu vou ter o valor de 19,142857. Enfim, eu preciso fazer o arredondamento desse valor, porque o valor final só pode ter duas casas, que são as casas dos centavos. Então, eu preciso, sempre que for fazer uma divisão, passar a escala, que é a quantidade de casas decimais que eu vou usar para o resultado final, e eu preciso passar o método de arredondamento. No caso aqui, eu estou usando esse método half-even. Esse daqui não é o método que a gente costuma aprender, não é o método comum que a gente aprende. A gente aprende que quando a gente vai fazer um arredondamento, se a última casa tem um valor 5 ou mais, a gente arredonda para cima, e se o valor for abaixo de 5, a gente arredonda para 4. Isso acaba causando um problema que, quando eu tenho uma série de operações feitas na sequência, eu tenho uma tendência a gerar números um pouquinho maiores do que o esperado. Eu tenho um viés nesses cálculos. A classe half-even, o método de arredondamento half-even, ele procura compensar isso, ele procura remover esse viés. Então, metade das vezes ele vai arredondar para cima e na outra metade ele vai arredondar para baixo. Esse é o método de arredondamento conhecido como arredondamento bancário. É o método mais usado para operações financeiras, monetárias, e esse método é o que você deve usar quando você estiver fazendo os seus cálculos com dinheiro. Para te mostrar como funciona, eu tenho esse outro teste aqui, em que eu vou tentar arredondar o valor 2,5, usando nenhuma casa decimal, né? E o valor 3,5. Veja como ficou diferente. O 2,5, 2,5 não foi arredondado para 3. Normalmente, a gente aprende que 2,5 arredonda para 3. Aqui, ele foi arredondado para 2. Agora, o 3,5 foi arredondado como a gente imagina. Foi arredondado para 4. Então, ele vai arredondar para o valor par mais próximo. Aqui, no caso, o valor par mais próximo é o 2. E aqui, o valor par mais próximo é o 4. Para finalizar, eu vou te mostrar um próximo exemplo em que a gente faz o cálculo de parcelas. Mas antes disso, se você chegou até aqui, se você gostou desse tutorial, desse conteúdo, deixe o seu like e considere também inscrever-se no canal para receber os próximos conteúdos. E se você está começando a criar as suas primeiras APIs RESTful, ou se você já tem alguma experiência, mas fica em dúvida sobre algum ponto durante o projeto da sua API, eu preparei um e-book que é um guia completo com todas as boas práticas e convenções que você deve seguir durante o projeto da sua API. Aqui na descrição você vai encontrar o link para baixar gratuitamente esse e-book. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais complexo de cálculos, onde eu estou fazendo o cálculo das parcelas de uma compra, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu tenho um valor total de 100 reais, dividido em 3 parcelas. Qual é o problema que eu vou ter aqui? Quando eu fizer a divisão do 100 por 3, o valor vai ser 33,33333. Né? Eu vou ter novamente aquele problema da dízima periódica. Então, como que a gente faz esse cálculo de parcelas normalmente? Você vai fazer a divisão pelo número de parcelas. Então, você vai ter 33,3333, mas você arredonda esse valor da parcela base, vamos chamar assim, para baixo. Você trunca o valor, você considera só até a segunda casa decimal. Então, o valor da parcela base vai ser 33,33. E depois, se você somar 33,33 para cada parcela, né, que são 3 parcelas, 3 vezes 33,33 vai dar 99,99. Vai ficar faltando ainda 1 centavo. O que a gente vai fazer é acrescentar esse valor
de 1 centavo na primeira parcela. Pode acrescentar na primeira ou na última, né? Vai depender da regra de negócio, do projeto onde você estiver trabalhando. Aqui a gente vai acrescentar na primeira parcela. Então, basicamente, eu vou montar uma lista que vai ter o retorno aqui do cálculo das minhas parcelas. Aqui eu faço justamente o cálculo do valor da parcela base, em que eu tenho que dividir o valor total pelo número de parcelas. Veja que para poder fazer a divisão do número de parcelas, que é um inteiro, eu também preciso criar um novo Big Decimal. Também preciso dividir um Big Decimal por outro Big Decimal. Eu vou arredondar para 2 casas. E aqui o modo de arredondamento é o Rounding Mode Down. Eu estou truncando os valores. Eu vou arredondar sempre para baixo. Aqui eu vou fazer na sequência o cálculo daquele valor que ficou faltando, né? O valor restante. Então, basicamente, eu vou multiplicar o valor da parcela básica, 33,33, pelo número de parcelas. E o valor resultante disso, eu vou subtrair do valor total. Então, eu vou ter 1 centavo aqui de diferença no valor restante. Simplesmente estou preenchendo aqui a lista com os valores da parcela base. E aqui eu vou ver se eu preciso ajustar o valor da primeira parcela. Se o cálculo das parcelas for exato, se eu tivesse, por exemplo, 2 parcelas, seria cada parcela R$50, não teria nenhum ajuste. O valor restante aqui seria 0. Mas se o valor restante for maior que 0, e olha que aqui a gente tem uma outra coisa interessante. Eu também tenho métodos para fazer as comparações de valores no Big Decimal. Então, o valor restante, ponto, compare to. E aqui eu vou comparar se ele é maior que 0. Se for maior que 0, quer dizer que eu tenho um valor restante para ajustar. Eu simplesmente vou adicionar esse valor restante na parcela inicial. Vamos rodar esse exemplo e ver se está tudo correto. Está aqui. Então, a primeira parcela ficou com 33,34, que é um valor de 1 centavo a mais que o valor das demais parcelas. E com isso a gente garante que a soma das nossas parcelas corresponde ao valor total que foi passado para o método. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Mais uma vez, peço para você deixar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.